A Bolívia meio que sofreu um golpe militar há poucos segundos atrás, e o principal fato é que o motivo não foi literalmente pelo próprio presidente, e sim pelo seu antecessor. Pois é, galera. E aliás, teve gente até que falou, principalmente o cara que deu o golpe, que o próprio presidente havia pedido para ele dar o golpe. E aí você fala, que história mais doida é essa que a Bolívia tá passando com esse golpe militar, e você vai entender tudo que tá acontecendo agora. E pra gente começar a explicar o porquê que a Bolívia tá nessa situação, a gente tem que entender uma coisa bem grande lá no passado, tá? Primeiro, vamos lembrar de Evo Morales, tá, gente? Ele foi um dos principais presidentes da Bolívia, um dos primeiros que era indígena, e na onda que pegou, assim, que praticamente a América do Sul por completo estava indo de esquerda, ele conseguiu se eleger e ficar nas pautas. Começou com seu primeiro mandado, ficou no segundo mandado, aí tava tudo bem, tudo ok, e no terceiro mandado já infringia algumas coisas que estavam na Constituição. Mas como ele tinha uma aprovação muito boa, o que acontece? Todo mundo virou e falou, legal, pode candidatar. E ele candidatou e acabou ganhando, né? E ficou lá mais o terceiro mandado. E o que acontece? Ele ficou tanto tempo que ele já estava querendo ir para o quarto mandado, embora tinha várias coisas na Constituição que virava e falava que aquilo não era muito correto. E ele teve que dar uma mexida naquilo. E isso, querendo ou não, incomodou bastante os militares na época, que pensava, nossa, ele já está tanto tempo no poder, isso aí não é um problema, porque ele apoiava linhas que eram completamente opostas a tudo que era da direita ou então que eram de um conceito mais liberal, tá? Embora, mesmo não apoiando isso, ele conseguiu até resolver um pouco a economia da própria Bolívia na época, colocando então a maioria das empresas para estatais, tá, gente? Mas não significa que aquilo ia dar certo até hoje, tá? Tem várias coisas que aconteceu que na época deu certo e agora, assim, não tá dando tão certo. E o que aconteceu? Voltando ao assunto. Ele ficou lá praticamente por 3 mandatos. Então é um tempo muito grande. E quando terminou o seu terceiro mandato, ele já estava pensando em ir para um quarto mandato. E resumindo, muito tempo e ele ainda estava querendo ir para um quarto mandato. Aliás, eu esqueci até de dizer para vocês que no terceiro mandato lá já começou a dar errado, que os militares não estavam gostando, então chegou que lá pro finalzinho ele teve que meio que assim trocar e pedir para sair do seu cargo de presidente, porque senão o próprio exército ia interferir há anos atrás lá na Bolívia para ele poder sair. Então ele largou, entrou uma mulher que era mais liberal, que era Jeanine Áñez, até muito falada, mas muito falada mesmo pelo Bolsonaro, porque assim, ela entrou, ficou um ano, depois que ela ficou um ano, a gente viu que trocou, fez eleições, e quem ganhou foi o próprio Luiz Arce, e assim, quando ele ganhou, meio que essa mulher foi presa e acabou sendo um rolê aleatório, falando que ela estava envolvida com a oposição, que ela ia dar golpe e que na verdade ela não ia sair do poder. Então acabaram que prendendo ela. E no meio desse período tudo, a gente tem que lembrar que os próprios militares já não gostavam do próprio Evo Morales, né? Então o que ele fez? Ele fugiu para o México e ficou lá no México durante esse tempo que essa mulher ficou na presidência. Aí depois que ela saiu, quem ganhou foi o próprio Luiz Arce, que era o seu economista, a gente podia falar o ministro da economia na época, acabou ganhando, porque querendo ou não as pessoas na Bolívia estavam querendo que o governo de esquerda votasse, as ideologias de esquerda votassem, e ele acabou ganhando. Então o próprio Morales resolveu voltar então para a Bolívia, tá? E foi aí que aconteceu tudo dessa prisão contra essa mulher e o caos completo, tá? Só que o porquê que eu digo para vocês que ficou uma situação muito complicada, principalmente por causa dele, não por causa desse próprio do próprio Luiz Arce, tá? Por quê? Ele voltou pra Bolívia, tá? Voltou e aí tá tudo bem. Só que em vez de voltar e ficar quieto na dele, ele não fez exatamente isso. Ele fez o que praticamente o exército não queria, que era simplesmente tentar candidatar nas próximas eleições que vão ter agora. E assim, vamos lembrar, os dois faziam parte do mesmo partido, que é o Partido Mais, tanto aí o Morales quanto o Arce, e os dois iriam concorrer um contra o outro. Ficou a dúvida. Quem vai ser o próximo a concorrer praticamente nessas eleições pelo partido? Vai ser o ex-ministro da Economia, que agora é presidente, ou o ex-presidente do país? São dois pontos importantes. E aí foi aí
com essa grande decisão dele, do Morales, de entrar para a política boliviana novamente, que o próprio general, como o próprio Zunita, resolveu falar, olha, não vai rolar, mano, 4 mandatos, você já quebrou a Constituição ali praticamente há uns tempos atrás, agora você vem com mais uma ideia de mais um mandato, vai ser pior para você e vai ser pior pra gente, não estamos querendo que você entre, deixe pelo menos o Arce por aí, né? E foi aí que entrou, foi lá, La Paz, chegaram lá, entraram, invadiram um dos principais pontos da cidade e praticamente fizeram uma espécie de golpe militar, tá? Então, resumindo, esse general chegou quebrando a porta e entrando e falando ideia de golpe militar. E aí, por poucas horas, a Bolívia virou um caos, que foi um golpe militar, tá? Então, todo mundo poucos segundos atrás estava achando que a Bolívia ia entrar em um estado completo de golpe e que estava tudo perdido, que já estava tudo no modo de caos. Só que assim, ele entrou, chegou, fez isso, poucos segundos depois as pessoas viram que a polícia acabou prendendo ele, que ele foi preso, tá? Então, resumindo, o que era para ser um golpe, no final não deu golpe nenhum, e agora a Bolívia ainda continua sob o governo de Luiz Arce, tá, gente? Então, resumindo, não mudou nada, tá continuando sob o governo dele, só foi uma tentativa de golpe militar, tá? O que acontece tudo isso é que depois que esse cara foi preso, o próprio general, ele chegou falando que quem tinha mandado ele dessa ideia de golpe era o próprio presidente do país, como se fosse uma espécie de afirmativa para o próprio partido, então até mesmo para a população, de que o ex-presidente do país, o próprio Morales, não era uma ideia muito boa para concorrer, assim ganhando e garantindo então o fato da sua cadeira na presidência, porque assim, querendo ou não, a gente tem o cara que foi aí presidente há vários anos e até burlou até a própria Constituição da própria Colômbia para se manter no poder, e as pessoas deixaram porque queriam, tá? E a gente tem aí um que era o economista dele, aliás, que ficou praticamente no poder somente porque ele não podia concorrer. Então, resumindo, isso aí já mostra que se tivesse os dois em uma candidatura, hoje a gente via quem iria ganhar, né? E acredito eu que talvez isso possa ser verdade ou talvez não possa ser verdade, né? Porque assim, a gente tem os dois lados da moeda, tanto o lado que o governo da Bolívia disse, tanto o lado que o general disse, falando que simplesmente a culpa era do presidente. Só que deixou uma grande dúvida na nossa mente, assim, criou um triplex na nossa mente praticamente sobre se isso é verdade ou não e se vai ter golpe ou não, porque assim, segundo ele disse que vai ter troca, né, das Forças Armadas, vai ter novo comando de generais e tá todo mundo com medo, querendo ou não, saber de, tipo, será que esse cara tem mais influência no próprio exército? Então, resumindo, às vezes ele fez isso, desse golpe, não deu certo, mas será que tem mais gente que pode querer fazer a mesma coisa? Deixou aí uma grande dúvida para a Bolívia. Acredite ou não, deu uma antenada também para todo mundo que tava aí dos países que é ligado à Bolívia, tá? Tipo assim, vamos lembrar que um golpe militar, querendo ou não, é ruim, e a Bolívia é uma grande, mas uma grande exportadora quando a gente fala de materiais naturais, quando, por exemplo, assim, minérios e outras coisas relacionadas a isso, principalmente gás, ou seja, muita gente compra da Bolívia, uma Bolívia tomada por um golpe militar, querendo ou não, a gente sabe que, assim, seja um golpe militar, isso é horrível, tá, pro país. Ah, mas o governo do país, ele tá quebrado, tá ruim, tá? Tá ruim, mas um golpe militar significa que tá mais instável ainda o país, ou seja, os outros países, investidores principalmente, olham para aquilo tudo e falam, gente, por que eu vou investir aqui e correr o risco de perder tudo, já que deu um golpe, a qualquer momento tudo pode acontecer. Então, assim, a Bolívia tá um caos agora e, assim, mostrou que praticamente o governo não tá tão estável e também o exército não tá tão do lado assim do governo. Um problema muito grande para a Bolívia e que, aliás, não foi causado nem praticamente pelo próprio presidente agora, mas para pré-candidatura do outro presidente antigo que tá querendo eleger novamente na Bolívia, tá? Bem, gente, por isso